Fala galera, Matheus Lareira aqui, e agora a gente vai estar falando aqui um pouco sobre segurança da informação e a gente vai linkar um pouco sobre essa importância da segurança, dos seus básicos, né, dos conceitos básicos e por que o WannaCry ele é perfeito para a gente falar em relação a isso, né, porque ele é um exemplo perfeito em prática, né, pela prática do que a gente fala, do porquê que é importante você seguir certos protocolos, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para a nossa apresentação. O básico ele acaba sendo algo muito desdenhado para a maioria das pessoas, né? Seja profissional, seja leigos. Por exemplo, se a gente for falar de profissional, muitas vezes, muitos deles, às vezes, pode até não ser profissional de segurança, tá? Geralmente não é. Mas às vezes ele está em uma área específica da empresa que é importante ele ter conhecimento de segurança, porque senão ele vai ferrar a empresa inteira, ou até se ferrar. Então, é interessante ter esses conceitos básicos. Os próprios leigos, os próprios usuários precisam ter conhecimentos básicos de segurança, pelo menos ao meu ver. Tá? E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos atualmente. As pessoas não têm muito conhecimento, então eles desdenham de tudo. Você bota aí uma regra para uma senha forte, o pessoal fica chateado, coisa de babaquice, não sei o quê. Você bota aí verificação de 2 fatores, o pessoal, babaquice, não sei o quê, só dificulta, perco o celular, ferrou. Então tem tanta coisa que o pessoal fica reclamando, que ficam botando pedra no meio do caminho, e aí depois que tudo de mal acontece com elas, aí quando elas sofrem, aí depois que elas querem correr atrás, não sei o que lá, contratar um hacker para um suposto hacker de internet para tentar recuperar uma conta, pô, o pessoal cai em cada furada que, pelo amor de Deus, tudo isso porque talvez não temos uma boa divulgação científica em relação a isso, né? Quando eu digo divulgação científica, é justamente porque estamos falando de ciência da computação, porém da área de segurança, e a gente não tem uma boa divulgação em relação a isso. Talvez agora esteja começando a ficar um pouco mais, já que essa parte de hacking está ficando um pouco mais mainstream, mas ainda assim é bem desvalorizado no seu sentido geral, principalmente o que é básico. E o que me foi ensinado é que o básico, em relação a tudo, é super importante. A pessoa que domina o básico é o cara que vai se destacar na maioria das vezes, ou que tem mais chance de se destacar. E o pessoal até que está aprendendo, você vê que é muito comum eles quererem, não, vou avançar logo, não, eu quero ser, eu sou foda, não, eu quero ser o fodão, não sei o quê. E aí eles desdenham um pouco do básico também, muitas das vezes. Até em bug bounty, né? Você vê que uma galera, às vezes, ele nem quer passar para ver coisas básicas, às vezes, de erro bobo, porque ele acha que não, isso daí a galera já viu, não, eles não vão errar disso, não, eu vou tentar. Aí fica um tempão lá e às vezes uma parada básica lá você poderia ter achado e ganhado um dinheirinho. Mas enfim, então a gente sabe um pouco que o básico é um pouco desvalorizado mesmo, né? Então é comum esse tipo de coisa acontecer, principalmente no que tange entre os próprios usuários e as próprias empresas. Então, essa divulgação científica é interessante. E o WannaCry, ele é perfeito para mostrar pra gente que o básico é importante e o pessoal só começa, às vezes, a se tocar nisso quando eles se ferram na prática. O WannaCry nada mais é do que um ransomware, tá? Ele vai criptografar todos os seus arquivos e ele vai sequestrar os seus arquivos e pedir um resgate em valor em Bitcoin para te devolver acesso a eles, tá? Mas para eles conseguirem fazer com que isso entre na sua máquina, seja executável e tudo mais, eles acabaram utilizando de uma vulnerabilidade que tinha no protocolo SMB da Microsoft, que foi resolvido, tá? Foi atualizado, eles fizeram a atualização de segurança, foi resolvido esse tipo de vulnerabilidade, mas esse exploit ainda existia, tá? Como que ele surgiu? Como que o pessoal descobriu esse exploit? Supostamente, eles vieram da NSA, tá? Teve um vazamento aí do grupo Shadow Brokers, tá? Que eram ferramentas supostas da NSA. E aí tinha esse exploit ali entre eles, tá? E aí o que aconteceu é que eles pegaram todos esses sistemas que estavam desatualizados. Se o pessoal que usa esse sistema antigo ou tá com o sistema atual, mas ele não tá atualizado, não atualiza antivírus nem nada, não faz backup, esse pessoal aí sofreu na mão dos caras, não tem jeito. Se o cara não faz nem backup, o cara sofreu na mão dos caras, né? E o problema desse vírus também é que ele era um wormzinho, né? Ele ficava infectando outras máquinas vulneráveis na rede. Então foi realmente algo de escala global. Só que, será que era para ter sido escala global? Será que era para ter sido todo esse problema, né? Bom, um vírus desse, que se aproveitava de uma vulnerabilidade que já tinha sido corrigida, será que deveria ter sido isso tudo? Né? E aí acaba sendo o pessoal que sofreu, né? A gente não consegue nem, às vezes, ter noção, né? Mas às vezes o pessoal na hora fica meio perdido, né? Pô, será que deve pagar? Será que não deve, né? Na emoção, às vezes, o cara paga no momento. E eu vou dizer aqui algumas coisas do porquê que eu acho que não é legal. A primeira delas é que, primeiro, você não vai ter garantia nenhuma de que o criminoso vai querer te devolver os seus arquivos, né? Que ele vai te dar aí a chave criptográfica dos arquivos.
Segundo, que você vai estar alimentando essa máquina, né, de crime aí, do cybercrime, então não é interessante, você vai estar fomentando isso. Outra coisa interessante também de se comentar é que é bem fácil você pegar o executável ali e modificar a string, botar uma carteira de Bitcoin sua e tirar do cara. E às vezes é um outro cara que nem tem a chave criptográfica que está te infectando e nem são do grupo. Então nem ele vai saber te dar acesso aos arquivos de volta, beleza? Você só vai estar querendo o seu dinheiro. Então é basicamente isso. É interessante que dá pra gente fazer esse teste daí no Metasploit em teste ali. Então você bota o executável, aproveitando dessa falha, você consegue um certo privilégio, o executável você consegue botar no PC da vítima e executar ele, e aí ele tem os seus arquivos criptografados. Então é interessante você estar redobrando aí a sua segurança sempre, atualizar os sistemas, atualizar configurar bem um firewall, atualizar o antivírus, atualizar seus programas e tudo mais.